Nessa manhã, irmãos, estaremos dando continuidade ao capítulo número 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje estaremos meditando no versículo 11 ao 22. Paulo inicia essa epístola mostrando à igreja de Éfeso, os Efésios, que eles também fazem parte da história da redenção. Paulo mostra para eles ali que eles foram eleitos de Deus, antes da fundação do mundo, que eles também estão inseridos na obra da redentiva do Senhor. Depois o Paulo mostra que depois de ter-os escolhido, de ter-os eleitos, Deus coloca dentro deles o seu Espírito, sela, Nós vimos ali a palavra, eles são selados com o selo do Espírito Santo, ou seja, eles são agora uma propriedade de Deus, irmãos? Esse era um privilégio que era dado apenas ao povo de Israel, de ser chamado povo de Deus. Mas agora o Paulo mostra que aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus, eles recebem o selo do Espírito Santo e agora eles também são propriedade de Deus, Eles também são propriedade de Deus, como a igreja também é, como o povo de Israel também era, Agora o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso também pode ser chamada de povo de Deus. Um privilégio a qual os judeus eles até se vangloriavam, irmãos? Nós vemos na história que eles se vangloriavam, que eles eram um povo exclusivo de Deus. Mas agora a história mudou. Através de Jesus Cristo a história mudou. Agora tem um povo que também recebe o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, e esse povo também agora pode ser chamado de povo de Deus. Aí o Paulo, ali no início do capítulo 2, ele mostra qual era ali a situação dos Efésios, mortos em transgressões e pecados, mas que agora a situação deles é diferente, porque Cristo os deu vida, e agora pela graça eles são salvos. E o Paulo também mostra o seguinte: olha, pela graça vocês são salvos, mas só que isso não tem mérito nenhum de vocês, isso é um dom de Deus, A salvação não vem da obra para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache merecedor, para que ninguém ache que fez alguma coisa para merecer, mas isso é pura graça de Deus, é o favor exclusivo de Deus, para aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E agora, a partir do verso 11, irmãos, nós vamos entender que o Paulo vai mostrar para os Efésios que agora judeus e gentios, eles são unidos mediante a cruz de Cristo. O judeu não pode ter mais aquele privilégio de dizer: nós somos povo exclusivo de Deus. Agora Deus, ele continua tendo um povo exclusivo, Só que esse povo agora ele se chama não mais judeu, nem gentio, ele se chama igreja. E é isso que nós vamos estar vendo nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos orar juntos? Agradecer a Deus por esse primeiro período, irmãos? Bendito Deus. Senhor, como é maravilhoso poder participar de momentos como esse que nós participamos até agora. Momentos de oração, comunhão e ensinamento bíblico. Como é bom, Senhor, ser ensinado. Como é bom aprender. Como é bom aprender segundo aquilo que são as tuas obras, a tua obra, os teus preceitos. Como a tua igreja deve viver, como a tua igreja deve se comportar. É maravilhoso aprender, Senhor, a vivermos em comunhão uns com os outros. É maravilhoso aprender, Senhor, que não fazemos mais parte desse mundo caído, desse sistema caído, Senhor. Estamos nesse mundo, como Pedro diz, mas não pertencemos a ele. Somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Louvamos o teu santo nome porque o Senhor nos escolheu. Como a tua palavra tem nos ensinado, pela graça nós somos salvos, não fizemos nada para sermos merecedores. Mas isso é um favor, Senhor, imerecido que recebemos da tua parte. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus, nessa manhã. Amém. Amém, irmãos? Eu estarei fazendo a leitura do texto bíblico
Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós vamos entender o seguinte: esse portanto que o apóstolo Paulo ele fala no início do capítulo 11, ele vai relacionar esse texto junto com relação a tudo que ele falou lá atrás. Ele diz: eu lhes dei vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então, depois que ele fala tudo isso, ele volta e diz, olha, portanto, aí ele vai dizer o seguinte: lembrem-se, tá? Que no passado, ele fala para os Efésios agora o que, irmãos? Eles receberam a salvação, eles foram eleitos, receberam a salvação, tiveram seus pecados perdoados. Agora ele vai dizer, olha, lembrem-se que no passado vocês eram gentios, na carne. Vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por mãos humanas. Ele fala, olha, vocês não faziam parte daquele povo, vocês eram chamados de incircuncisão, ou seja, incircuncisos, por parte daqueles que se chamam circuncisão feita por mãos humanas, tá? Nós vemos aí então que o Paulo mostra que havia, né, o povo judeu
fazia distinção do povo gentil, falando que aquele povo não fazia parte da circuncisão. Naquele tempo, aí ele vai mostrar, ele continua mostrando a condição. Olha, naquele tempo, né, no tempo passado, vocês estavam sem Cristo. Ele mostrou que agora eles estão com Cristo, mas ele volta para mostrar o passado e mostra que no passado eles estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele manda aquele povo olhar para trás e ver que eles estavam totalmente longe de Deus. Eles estavam como? Vamos lá, versículo 12. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque, como eu falei, Deus era Deus de Israel e não das outras nações. Tá? Eles estavam separados da comunidade de Israel, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. A aliança da promessa, a aliança ela não incluía o povo gentil. A aliança era só com os israelitas, não é isso? Não tendo esperança, não havia esperança para eles, não havia esperança, irmãos, para aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, do povo judeu. Quem estava fora do povo judeu era um povo sem esperança. E também estavam sem Deus no mundo. Tá? Olha o que a obra de Cristo fez, irmãos. Olha antes da obra de Cristo e depois da obra de Cristo. Os Efésios. Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. O povo judeu não se misturava com quem não era judeu. Tá? De forma alguma não havia nem casamento com quem não era judeu. Estranhos às alianças da promessa. A aliança só contemplava o povo judeu. A aliança só contemplava o povo judeu. A aliança era com Abraão. Ou seja, a aliança só contemplava os judeus. Se não era judeu, não fazia parte da aliança. Não tendo esperança, se não está inserido na aliança, não tem esperança. Está condenado. E sem Deus no mundo. Essa era a condição de todo aquele que era gentil, que não fazia parte da comunidade de Israel, que não fazia parte do povo judeu. Essa era a condição. E o Paulo então está mostrando, depois de mostrar todas as bênçãos que eles receberam, o Paulo fala para eles, olha, dá uma olhada para trás e vê qual era a situação de vocês. Aí no versículo 13, ele muda, a história muda no versículo 13. No 12 ela está de um jeito, no 13 ela muda. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, aquele que estava longe, que não tinha esperança, estava sem Deus no mundo, não fazia parte da aliança, aquele que estava longe, agora, através do sangue de Cristo, o que acontece com ele? Foram aproximados. Foram trazidos para perto. Se aproximaram de Deus. O sangue de Cristo aproxima, então, os gentios de Deus. Aquele que não faz parte da comunidade judaica, agora ele pode se aproximar através do sangue de Cristo. Aí no 14 ele vai dizer, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. Em sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O sangue de Cristo, então, irmãos, aquele sangue de Cristo que é derramado, aqueles que estão longe da comunidade de Israel, que não fazem parte do povo judeu, que não faz parte da aliança, o sangue de Cristo ele aproxima. E como que ele aproxima? Porque Cristo é a nossa paz. Aí ele vai mostrar que agora, irmãos, dos dois povos, Cristo, através do seu sangue, ele faz um povo só.
Não existe mais dois povos. Existe agora um povo só. Esse povo hoje ele se chama igreja. Esse povo que estava separado agora ele está inserido. Esse povo que não fazia parte, agora ele faz parte da aliança. Nós que não fazíamos parte da aliança que Deus tinha exclusivamente com Israel, agora nós fazemos parte de uma aliança, é só que essa aliança não é mais aquela aliança branca, essa aliança agora ela é feita no sangue de Jesus Cristo. O judeu ele se vangloriava porque ele era filho de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora esse privilégio se estende ao gentio, não através de Abraão, Isaac e Jacó, mas através de Cristo, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Acabou o privilégio. O privilégio não é mais exclusivamente do judeu. O privilégio agora é da igreja. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só povo em sua carne. Na sua carne, ele derrubou a parede da separação. Aquela parede que separava judeus e gentios. Cristo, através da sua carne, ele derruba essa parede. E estava no meio, e ele acaba com essa inimizade. Amém, irmãos? Olha o privilégio, irmãos, que Cristo ele nos dá para nós. Se você voltar para o versículo 13, você vai ver o privilégio que Cristo nos dá. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Agora nós estamos com Cristo. Naquele tempo nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós não fazíamos parte do povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Nós não fazíamos parte das promessas da aliança. Hoje nós estamos inseridos na aliança. Nós não tínhamos esperança. Agora nós temos esperança. Nós estávamos sem Deus. Vivíamos no mundo sem Deus. Mas hoje Deus faz parte das nossas vidas. Tudo isso através do sacrifício de Cristo. Nós não somos circuncisão feita por mãos humanas. Hoje nós somos circuncidados no coração. A circuncisão da igreja era feita no coração. Porque ele é a nossa paz. Dos dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo, através da sua carne, através do seu sacrifício, ele acaba com a inimizade que existe entre judeus e gentios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Como ele fez isso e qual o objetivo disso? Para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, Cristo, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos ele criasse um povo só. Cristo aboliu a lei na forma das suas ordenanças. Ele cria em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E ele faz isso para reconciliar em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Através do sangue de Cristo, irmãos, ele nos reconcilia ambos os povos com Deus. Mas por que ambos os povos?
Por que todos precisavam de reconciliação? É simples, irmãos. Porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos, ambos os povos precisavam de Cristo. Tanto o judeu como o gentio precisava de Cristo. Ele reconcilia. Quando Cristo morre, irmãos, ele não reconcilia consigo só gentios, não. Cristo reconcilia judeus e gentios. Porque ele reconcilia ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz. Ele destrói a inimizade por meio dela, por meio da cruz. Por meio da cruz, irmãos, Cristo ele destrói a inimizade não que existe entre Deus, gentios e judeus, mas Cristo acaba com a inimizade que esses dois povos têm para com Deus. Porque ambos os povos estavam mortos em delitos e pecados. O judeu tinha a lei, ele tinha a aliança, mas o judeu também precisava ser reconciliado com Deus. Pastor, e os judeus que morreram no passado? Isso nós já aprendemos, irmãos. Todos que estão em Cristo por meio da fé. A igreja está em Cristo por meio da fé agora, e aqueles do passado, pela fé no Cristo que havia de vir. Nós cremos, nós estamos reconciliados por Deus por meio do Cristo que veio, e o judeu do passado está reconciliado com Deus a partir do Cristo que havia de vir, na fé no Cristo que havia de vir. Ou seja, todos nós somos reconciliados com Deus através da fé. Amém? O judeu ele não é reconciliado com Deus por meio da circuncisão. Aquele que tem paz com Deus através de Jesus Cristo em todos os tempos. Nós no Cristo que veio, pela fé no Cristo que veio, os do passado pela fé no Cristo que havia de vir. Então todos precisavam ser reconciliados com Deus. Porque o Paulo é específico, irmão. Vamos ler Romanos, capítulo 3, versos 21 ao 23. Romanos, capítulo 3, versos 21 ao 23. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos sobre os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram, todos caíram em Adão. E aquele que foi reconciliado em Cristo Jesus. Amém? Então, tanto judeus como gentios carecem da glória de Deus. Mas Cristo, destruindo a inimizade por meio dela, da cruz, e quando Cristo veio, evangelizou para vocês que estavam longe e paz também para os que estavam perto. Você vê, irmãos, como todos carecem? Quando Cristo vem, ele evangeliza a paz para aqueles que estão longe. Quem são aqueles que estão longe? Gentios. E ele também evangeliza a paz para aqueles que estão perto. Os que estão longe, os gentios, precisam de Cristo. Os que estão perto também foram evangelizados pela paz que é em Cristo. Tanto os judeus como os gentios foram reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo reconciliou gentios e judeus. Derrubou a parede da separação que havia, né? De ambos os povos fez um, e em si ele traz paz para os dois povos através do seu sacrifício. Por meio de Cristo, então, tanto judeu como gentil agora tem acesso ao Pai. Amém? Não é mais os sacrifícios no altar, não é mais a morte de animais, não é mais a obediência às ordenanças da lei, não é mais as festas cerimoniais,
não é mais a dieta judaica, mas quem reconcilia todos com Deus é o sacrifício de Cristo. É a cruz de Cristo que nos traz reconciliação com Deus, tanto a judeus como a gentios. Muitas pessoas pensam que o privilégio dos judeus de fazerem parte hoje da aliança é através, do cumprimento da lei. Irmãos, hoje não existe mais dois povos, não existe mais judeus e gentios, tá? Hoje existe um povo exclusivo de Deus, esse povo se chama igreja, e nós vamos ver mais à frente, aqui dentro do texto, quando Paulo vai falar assim, versículo 17, quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, Ou seja, se ele trouxe a paz é porque todos estavam em inimizade contra Deus. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Por meio de Cristo agora, ambos os povos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Se você vê Espírito, aí está escrito com letra maiúscula, ou seja, em um só Espírito, o Espírito Santo. Bom? Aí no versículo 19 vai dizer assim, assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, agora vocês não são mais estrangeiros. Ele está escrevendo para os Efésios, tá, irmãos? Uma nação que não fazia parte do povo de Israel. Como diz, povo gentio. Então ele está dizendo para esse povo, agora, assim, vocês não são mais estrangeiros. Tá? Vocês não são mais estrangeiros, não são mais estranhos. E peregrinos, Você lembra que o Pedro chama o povo de peregrino estrangeiro, aqueles que estão fora da sua pátria? Ou seja, o Paulo está dizendo aqui que esse povo que não fazia parte da pátria de Deus, do povo de Deus, esse povo agora faz parte. Esse povo não é mais estrangeiro nem peregrino. Esse povo agora ele faz parte. Mas agora vocês são o quê? Concidadãos. A cidadania agora é uma só. Não tem mais duas cidadanias. Tá? Não tem mais a cidadania dos judeus e a cidadania dos gentios. O povo agora é um só. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não são mais estrangeiros, agora tu é membro da família. Você faz parte da família, você foi inserido, você foi adotado. Você era estrangeiro, mas agora você recebeu a adoção de filho, você faz parte da família. A cidadania agora é igual. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí no versículo 20 ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então já não somos mais estrangeiros, mas cidadãos e membros da família de Deus. Agora ele vai falar sobre essa família, como é que essa família é constituída. Como que essa família é constituída? Essa família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Escrituras sagradas. Não o Novo Testamento nem o Antigo Testamento, mas as Escrituras sagradas. Tá? Toda a Escritura sagrada é inspirada e apta, Então, essa família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sagradas escrituras, tendo Jesus Cristo como a pedra fundamental. O que é a pedra angular, irmão? A pedra fundamental é a pedra principal de sustentação das antigas construções.
aquele baldrame principal, tá? Aquele baldrame que não pode ficar sem sapata, né? O baldrame do banheiro dentro de casa ali, ele pode até ficar sem sapata, mas a estrutura principal da casa, ela não pode ficar sem sapata. Então, Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, onde todo o edifício ele está alicerçado. Essa pedra fundamental é a pedra que vai garantir que aquele edifício ele não vai afundar, ele não vai inclinar para os lados. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Ou seja, como a pedra angular, Cristo dá sustentabilidade para a igreja. Tá bom? É por isso que a igreja não corre perigo, irmão. A igreja não corre risco de desmoronar. A igreja não desapareceu na história. Tentaram, né? Mataram, fizeram um monte de coisa, né? Se entremeteu aí os falsos profetas, os falsos mestres, mas a igreja de Cristo nunca desapareceu na história. Muitas coisas desapareceram na história. Reinados desapareceram na história. Mas a igreja nunca sucumbiu à história. Porque é uma promessa de Cristo. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como Cristo é a pedra angular, aquele que sustenta a igreja, irmão, se a igreja fosse sustentada em Pedro, como alguns falam por aí, como alguns querem dizer, né? Que a igreja é sustentada por Pedro, irmão, a igreja teria desaparecido no primeiro século. Se é que teria resistido ao primeiro século. A igreja resistiu até os dias de hoje, irmão, porque ela é sustentada por Cristo. Cristo é aquele que sustenta a igreja. Então ele diz aqui, versículo 20. Vamos ler de novo. Vou ler 19 para dar contexto. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí ele vai dizer, olha a condição de vocês, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sagradas escrituras, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, sendo ele Cristo o alicerce da igreja, a pedra fundamental. Nele Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele, Cristo, todo edifício. Qual é o edifício? Esse edifício é um edifício de pedra? Não. Esse edifício é a igreja. Nós somos pedras vivas que dão vida a esse edifício. Nele, Cristo. Tá? Nele, todo o edifício bem ajustado. Né? Não tem pedra fora do lugar nesse edifício. Não tem nada fora do lugar nesse edifício. Esse edifício é bem ajustado. Pedras diferentes que se ajustam umas às outras. Esse edifício ele cresce. E ele cresce para quê? Para ser um santuário dedicado ao Senhor. É por isso que a igreja cresce em Cristo. Ela tem o objetivo, ser um santuário dedicado ao Senhor. Amém? Nós vemos na história, né, irmãos, que Deus, ele habitou no tabernáculo. Primeiro, Deus, ele habita no meio do seu povo. Depois, Deus habita no tabernáculo. Depois, Deus, ele habita no templo. E hoje, Deus habita na sua igreja. E é por isso que o objetivo da igreja, irmãos, é crescer cada vez mais
como um edifício bem ajustado para ser santuário de Deus. Esse edifício ele não cresce com outro objetivo, a não ser o objetivo de glorificar ao Senhor. Qual é o fim último do homem? Nossa confissão de fé. Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Para sempre. A igreja, irmãos, é o santuário onde Deus habita. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Eu fico muitas vezes passando em alguns locais e observando algumas mega catedrais, né? Algumas igrejas que têm estrutura fabulosa. Igrejas cristãs mesmo, que têm estruturas fabulosas, e eu não tenho nada contra a estrutura. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que Deus, quando a igreja dele não está reunida naquelas megas estruturas, são só megas estruturas. Quando Deus habitou, irmãos, a habitação que Deus escolheu foi um tabernáculo, uma tenda, né? Onde ali estava a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Uma tenda. Depois é construído um templo para Deus. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: o Deus que fez todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, ele não habita num templo feito por mãos de homem. Aí no versículo 21 ele vai dizer, olha, nele, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito. Nele, né? Esse edifício, a igreja, é um edifício ajustado que cresce para tornar-se o santuário do Senhor. O Deus que habitou no tabernáculo hoje habita na igreja. Os alicerces desse santuário é o próprio Cristo. Somos ainda um templo inacabado, irmãos. Somos ainda um templo inacabado. Tá? Estamos ainda sendo edificados. Estamos melhorando a cada dia. Estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Pastor, e quando isso termina? Só depois de novos céus e nova terra, ouviremos a voz, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Apocalipse 21:13. Só depois de tudo pronto, então nós seremos o edifício perfeito para a habitação de Deus. Somos ainda um templo inacabado. Somos morada do Espírito Santo, habitação dele. Mas nós estamos sendo, irmãos, cada dia edificados, cada dia. Cada dia nós crescemos como esse edifício, cada dia esse edifício fica melhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela não é perfeita. É por isso que tem muita pessoa que fica pulando de igreja em igreja, procurando um lugar perfeito, como se ele fosse perfeito. Mas vai ter aquele grande dia, irmãos, que a doutrina bíblica ela vai nos transformar de uma tal forma, aparecer a imagem de Cristo, que naquele grande dia, então, irmãos, esse edifício, essa obra estará concluída. E então, nesse dia que essa obra estará concluída, como o livro de Apocalipse diz, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Aí nós seremos a morada perfeita, onde Deus ele vai habitar. Ele habita em nós mesmos imperfeitamente através do seu Espírito. Mas um dia nós seremos o edifício perfeito de Deus.
que eu quero dizer para nós, irmãos, é que o Paulo falou para os Efésios. Lembra que no passado você estava totalmente longe de Deus. Lembra que no teu passado você estava sem esperança, você estava sem Deus no mundo. Nunca esqueça isso, irmãos. Irmãos, quando nós esquecemos o nosso passado, de o que nós éramos sem Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas arrogantes, merecedores, melhores do que os outros. Então você nunca pode esquecer, irmão, que no passado você não fazia parte da comunidade de Israel. Você era um perdido. Você não tinha esperança, você não tinha Deus. E para você ter gratidão na tua vida cristã, irmão, lembra que foi o sangue de Cristo que te inseriu na família de Deus. Você não entrou na família de Deus porque você é mais bonito do que teu irmão ou mais bonita do que a tua irmã. Lembra que você não foi colocado na família de Deus porque você é melhor do que o teu irmão ou melhor do que a tua irmã. Lembra, irmão, sempre que tudo isso é um favor imerecido que Deus concedeu a nós, sem mérito nenhum em nós. Porque a única coisa que nós merecíamos, irmãos, era a condenação. E vamos sempre nos lembrar, irmãos, que se não é a cruz de Cristo, nós estaríamos condenados. Vamos sempre nos lembrar que foi através da cruz de Cristo, do sacrifício do Filho de Deus, foi através desse sacrifício que hoje eu e você podemos ter entrado a essa graça. Vamos sempre nos lembrar, irmãos, que nem eu nem você somos perfeitos. Porque, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, para a deficiência de certos irmãos, deficiências que nós não temos. E nós corremos o risco de, até mesmo, irmãos, a questionarmos a conversão dos nossos irmãos. Irmãos, vamos lembrar que todos nós estamos ainda sendo moldados à imagem de Cristo. Uns já estão, irmãos, como é que eu posso falar? Já estão melhores, né? Nesse quesito de estar sendo moldado à imagem do Filho. Alguns irmãos têm mais dificuldades espirituais do que outros. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, irmãos, que Jesus Cristo, através do seu sangue, ele nos inseriu na família de Deus. O único perfeito nessa família é o nosso irmão mais velho. Tá bom? O único perfeito que existe nessa família é o nosso irmão mais velho. Todos os outros, a não ser o primogênito, todos os outros dessa família estão sendo moldados, estão sendo transformados dia a dia. Como é que nós somos transformados? Perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando nas sagradas escrituras. É dessa forma que nós estamos sendo transformados e moldados à imagem do nosso irmão mais velho. E se nós perseverarmos na fé, o certo é que cada dia nós ficaremos mais parecidos com ele. Cada dia nós nos tornaremos mais parecidos com ele. Quando? Como, pastor?
quando nós praticamos as coisas que Jesus nos ensina a praticar, nós ficamos parecidos com Ele. Quando ali na Antioquia a igreja foi chamada pela primeira vez de cristãos, é porque aquela comunidade ali, ela olhou e ela viu que aquelas pessoas, o comportamento dela, a maneira delas viverem se parecia com o Cristo. Então elas foram chamadas de pequenos cristos, cristãos. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Já somos da família. Fomos inseridos na família de Deus. Mas agora, através do ensinamento bíblico, da vida conforme a palavra de Deus, nós estamos sendo moldados à imagem do Filho, à imagem do nosso irmão mais velho. Estamos sendo moldados para quê? Para sermos santuário do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada de fé. Que o Senhor nos ajude na nossa luta diária contra o pecado. Que o Senhor ajude o meu irmão na luta diária dele contra o pecado. Porque a luta que ele trava, eu também travo. Porque o pecado, do mesmo jeito que habita dentro do meu irmão, também habita dentro de mim. E muitas vezes eu esqueço disso. Muitas vezes eu esqueço que eu ainda tenho uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. E eu acho que só o meu irmão erra, mas eu erro também. O meu irmão falha, talvez ele falhe mais do que eu. Mas talvez ele falhe em coisas, ele falhe em coisas que eu não falho, e eu falho em coisas que ele não falha. Mas todos nós estamos caminhando para sermos santuário do Deus Altíssimo, para o louvor e glória do nome dele, em nome de Cristo Jesus.